Oi, oi, meus amores. Olha eu aqui de volta. E a aula de hoje será de literatura referente ao dia 5/5/2020. Iremos corrigir aquela atividade sobre o pré-modernismo. Pessoal, o meu esquema de aulas será o seguinte: em uma semana, como são duas aulas, né? Em uma semana eu envio vídeos do YouTube, mais atividade e indicação de páginas no livro. É interessante que vocês sempre acompanhem o conteúdo pelo livro também, em relação às aulas de literatura e gramática. Na semana seguinte, eu envio a correção da atividade. É de extrema importância que vocês assistam essa aula, porque a atividade que vocês responderam, que foram em duas vias, vocês ficam com a via e entregam a outra na escola. Eu pego para corrigir. Quem deixou na sala virtual, eu corrijo lá. Quem entregou na escola, eu pego essa via para corrigir. Logo em seguida, essa via fica na escola. Eu vou devolver para a escola. O material que vocês vão ficar para estudar é a primeira via, que vocês terão que corrigir e terão que estudar para a nossa futura prova. E também, pessoal, quando eu corrigir a atividade, eu vou trazer alguns comentários, né, para complementar aí a aprendizagem. E espero que fique bom e que vocês gostem desta metodologia. Também, se não gostar, pode deixar alguma coisa aí nos comentários ou então entrar no meu privado e sugerir algo, tá certo? Vou iniciar aqui. A primeira questão, já deixei aqui destacada para facilitar a questão correta. Assinale a alternativa em que enumera apenas escritores da literatura pré-modernista. Então, a questão correta é a letra D. Vocês podem acompanhar e ver que na página 24 e 25 traz bem claramente esses personagens, aliás, esses escritores do pré-modernismo. Tem também Augusto dos Anjos, mas esse trio aqui já dá para vocês identificar aí a questão correta. Segundo, na figura de quem? De Jeca Tatu. Monteiro Lobato criou o símbolo do brasileiro abandonado ao seu atraso e miséria pelos poderes públicos, certo? Pessoal, Jeca Tatu é um tipo marginalizado que ganha destaque na obra de Monteiro Lobato, né, para enfatizar essa questão da miséria, essa questão do abandono do poder público em relação a essas classes marginalizadas. Aliás, é esse grande propósito que o modernismo vem trazer e, consequentemente, o pré-modernismo. Terceiro, nas duas primeiras... Deixa eu acionar bem aqui minha canetinha, fica mais fácil. Nas duas primeiras décadas do nosso século, as obras de Euclides da Cunha e de Lima Barreto tão diferentes entre si, têm o que em comum? A adoção de uma linguagem coloquial das camadas populares do sertão. Pessoal, eu adoro essa literatura pré-moderna, porque ela vem anunciar um novo esquema. Ela anuncia um novo esquema, um novo propósito. O Brasil, repleto de problemas de um canto ao outro, e olha que o país é grande. Então, cada canto do país um problema diferente. E então os autores, esse grupo de autores, eles vão dar ênfase ao problema vigente na sua região, tá certo? E aí eles trazem para as páginas dos livros da literatura personagens
até então esquecidos, né? Até então nunca mencionado pela literatura. Quem são esses personagens? O sertanejo, o caboclo. Então, todos esses personagens, eles viram protagonista nas obras-primas desses autores. E para trabalhar esse tipo de personagem, então, ele vai trazer uma linguagem, a fala desse personagem. Como é que um personagem desse tipo fala? Utilizando uma linguagem bem descolada, bem coloquial. Então, é esse o objetivo, é a adesão do pré-modernismo a esse tipo de linguagem coloquial, por conta dos personagens que vão viver ali a trama de suas obras e por conta também do público, que é uma obra direcionada, que são obras direcionadas ao público leitor de classe média ou até mesmo baixa, né? Então, a letra correta é a letra B, né? Pessoal, quando a gente está respondendo questões de marcar, a gente costuma condenar uma alternativa por uma palavrazinha qualquer, ou então por várias palavras ou expressões, ou até pela questão toda, pela alternativa toda. No caso aqui, a letra A. Bom, a intenção de retratar o Brasil de modo otimista e idealizante. Essa questão de idealismo, isso aí é coisa lá do romantismo, lá do passado. Aqui é realidade, aqui é objetividade, tá certo? Então, essa questão aqui a gente já condena aqui por essa palavra. Aqui, a letra C. A expressão de aspectos até então negligenciados da realidade brasileira. Até que sim, pelo pré-modernismo. Só que isso não é característica marcante dos autores em questão. A prática de um experimentalismo linguístico radical. Esse negócio de experimentalismo linguístico radical faz referência à linguagem formal. E eu já falei para vocês que o pré-modernismo ele traz essa linguagem mais coloquial, mais espontânea, mais livre de regras gramaticais. O estilo conservador do antigo regionalismo romântico. Eu já falei que aqui é uma negação total ao romantismo. Então não tem não tem nada parecido ao romantismo. Aqui esse estilo literário é uma ruptura total. Aqui, as afirmativas abaixo acerca do pré-modernismo brasileiro. Então, aqui a gente vai ler com atenção e ver quais estão corretas. E aí, então, a gente marca aqui, a gente vê que é a letra A. Vamos só conferir aqui. O pré-modernismo não constitui propriamente uma escola literária, mas um momento de transição entre a tradição literária do século XIX e a sua ruptura radical proporcionada pelo modernismo. Certo, pessoal? O pré-modernismo, na verdade, ele funciona como uma ponte. Então, estamos saindo de um estilo bem subjetivista, aquele que traz as características do simbolismo, e estamos partindo para o modernismo. E o pré-modernismo ainda não é o modernismo, estilo literário propriamente dito. É um ensaio, é apenas o início. O despontamento de um novo estilo, né? Um novo estilo literário. Tá certo? Porque o modernismo propriamente dito só vai se estabelecer de fato lá na semana na semana de arte moderna, em 1922. Tá certo? Então, essa primeira alternativa tá certinha, tá correta. Então, até agora, eu estou entre a letra A e a letra B. Então, as outras letras, se a letra A eu tenho total certeza que está correta, então eu já descartei a letra C e a letra D. Então, é assim que a gente analisa essas questões de marcar. Aqui, ó, vamos ver. Em relação às obras pré-modernistas, percebe-se uma divergência entre a prosa e a poesia, pois enquanto a prosa anuncia a modernidade, a poesia ainda mantinha-se ligada aos temas recorrentes ao século passado. Isso aqui não tem nada a ver. São considerados pré-modernistas escritores como Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, cujas obras expressam uma visão crítica e questionadora dos problemas sociais.
tudo a ver, pessoal. Os 3 autores, né? A gente não está mencionando aqui Augusto dos Anjos, mas não vamos esquecer de colocar ele na lista, né? E essa questãozinha aqui que eu falei para vocês, ó, a literatura moderna, a literatura pré-modernista, ela é uma literatura que tem uma grande relevância social, porque ela traz à tona, ela discute os problemas vigentes à sociedade. O quarto, a prosa pré-modernista está ligada ao movimento de importação da identidade do povo brasileiro. E nada a ver, pessoal. Então, a intenção da literatura naquele momento era escancarar esses problemas brasileiros e não exportar cultura. Coitado, o Brasil, com esse monte de gente, tanto problema, tanto de gente vivendo às margens da sociedade, então não tinha nem um modelo de sociedade onde todos vivem com plenitude. Imagine exportar cultura. Então exportar a identidade do povo brasileiro, não. E de reivindicação de tribos marginalizados. Então aqui a gente vai descartando aqui a questão. Então a gente fica mesmo com a letra A, onde aponta as questões alternativa A, 1 e 3. O quinto, a expressão pré-modernista traz implícita uma significação peculiar, uma vez que o termo pré remete a uma situação de anterioridade dentro de um contexto abrangente múltiplo de sentidos. Modernismo, no sentido geral, lato sensu quer dizer sentido geral, refere-se à evolução, ao progresso. E no sentido mais restrito sensu, especificamente a um gênero literário que apresenta características próprias e inerentes. Dessa maneira, pode-se dizer que, ao usar a expressão pré-modernista, eu quero dizer o quê? Pretende-se ensejar uma definição vaga do movimento que desponta? Não, nada a ver a questão, nada a ver a alternativa. Havia uma certeza de que o movimento não teria repercussão? Também não tem nada a ver. Procura-se refletir as contradições de uma realidade em que várias correntes de pensamento se distinguem e ao mesmo tempo se complementavam-se? Ok. Rotulou-se um estilo literário e único, reflexo da situação estável que ora existia no Brasil. Estável, olha essa palavrinha aqui, vamos condenar, né? A alternativa. Então, instabilidade era o que estávamos vivendo, tantos problemas, né? Tematizou-se o sentimento como a única fonte de inspiração de seus integrantes. Ó, sentimentalismo, inspiração, idealização, isso não faz parte do pré-modernismo. Nesse cordel aqui de Antônio Conselheiro, olha, esse poeta popular chamado Patativa da Assaré, ele fez esse cordel que diz assim: este cearense nasceu lá em Quixeramobim. Se eu sei como ele viveu, sei como foi o seu fim. Quando em Canudos chegou, com amor organizou um ambiente comum, sem enredos nem godos. Ali era um por todos e eram todos por um. Que lindo, né? Então, esta estrofe a história de Antônio Conselheiro, líder da revolta de Canudos. Isto é evocada por Patativa do Assaré, tema de que obra literária? Da obra-prima de Euclides da Cunha, que se chama Os Sertões. E que nas questões daqui por diante a gente vai falar muito de Os Sertões de Euclides da Cunha, tá certo? Sétimo, assinale a alternativa incorreta sobre a obra de Monteiro Lobato. A obra literária de Lobato, um dos intelectuais mais importantes da sua época, se insere no regionalismo e regionalismo pré-modernista,
Ok. Regionalismo. Pessoal, eu já falei que o pré-modernismo trata dos problemas do Brasil, né? Vividos sobretudo pelas classes marginalizadas. Então, cada autor de diferentes regiões evoca os problemas da sua região. Por isso que a gente chama de literatura regionalista. Tá certo? Então, aqui, Lobato, ele fica mais com a região sul do Brasil e aí ele ataca os problemas vivenciados por aquela população. Então, a questão está correta. Nós estamos atrás da errada. Que a errada vocês já estão vendo aqui. Mas aqui a gente vai analisar para saber quais os elementos que condenam a alternativa. Letra B. O conto Urupês, que dá título ao primeiro livro do autor, nasceu de um panfleto em que Lobato criou a figura típica de Jeca Tatu. Nossa, essa figura é um personagem imortalizado em sua obra. Urupês, na verdade, é um livro de contos e que, dentre várias e várias narrativas que tem nesse livro, tem essa que faz referência a Jeca Tatu, esse personagem que trabalha muito a figura do caboclo. As denúncias de Lobato sobre as queimadas nos campos e sobre o caboclo miserável, indiferente e preguiçoso ajudaram a projetá-lo como ficcionista. Certeza. Esse personagem realmente o imortalizou. Né? Além dos contos, crônicas e ensaios variados, a obra de Lobato compreende vários textos de literatura infantil, com certeza. Inclusive, a famosa obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra voltada para o público infantil. Tem muitas pessoas que conhecem, que acham que Lobato ele foi apenas um autor que direcionou seus trabalhos ao público infantil, quando na verdade foi apenas uma parte dos trabalhos que foi direcionado ao público infantil, porque ele tem uma variedade de obras. E aqui a questão errada é essa, vamos ver o que é que condena. A prosa de Lobato é marcada pelo gosto documental, naturalista e pelo uso de uma linguagem ornamentada. Essa questão de linguagem ornamentada aqui já matou a charada, porque eu já falei para vocês que aqui se trata de uma linguagem simples e descolada, coloquial, enfim, nada de linguagem ornamentada. Vamos lá. Assinala a alternativa. Vamos colocar aqui V ou F. Vamos analisar aqui por que a primeira é V, por que a segunda é F. Vamos analisar. No texto de Euclides da Cunha, misturam-se o requinte de linguagem, a intenção científica e o propósito jornalístico. Ok. Euclides da Cunha, pessoal, ele era, antes de ser um escritor, ele era um grande jornalista. E ele foi, meu Deus, eu já esqueci qual foi o jornal, não sei se foi a Folha de São Paulo, não sei qual foi o jornal. Sei que é um jornal que até hoje a gente conhece. Depois vocês dêem uma olhadinha lá no livro e só esqueci essa questão aqui desse jornal. Então ele foi lá fazer a cobertura desse grande grande movimento que tinha lá, que o governo mandou o exército para lá atacar esse povoado que vivia na extrema pobreza, né? E Euclides foi lá como jornalista fazer a cobertura das matérias, tá certo? Então nós vamos entender aqui essa primeira parte. Depois eu vou continuar falando dessa obra. A obra euclidiana insere-se numa tradição da literatura brasileira que tematiza o povoamento do sertão, iniciada ainda no romantismo, com autores como Bernardo Guimarães. E de jeito nenhum, aqui é uma literatura recente do comecinho do século do século XX, né? E não tem nada a ver com romantismo, e muito menos com Bernardo Guimarães. Euclides da Cunha escreveu Os Sertões com base nas reportagens que realizou como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Olha, minha gente, as coisas cegas, gente. Aqui o jornal O Estado de São Paulo. E eu fico dando uma de esquecida. Então, tá aqui. Então, ele foi para lá, primeiramente, cobrir
essas matérias como jornalista. E aí, para se escrever uma obra, porque Os Sertões, pessoal, é baseado em fatos reais. E para um autor escrever uma obra com base em fatos reais, ele precisa estudar, conhecer muito bem. Então, ele estava lá vivendo todos os momentos de angústia vividos pelos habitantes daquele povoado. Então, depois de tudo isso, ele pôde se manifestar como escritor e escrever, colocar as suas narrativas de uma forma bem fiel à realidade, tudo aquilo o que ele havia visto como repórter. Antônio Conselheiro é uma personagem fictícia, isso aqui criado pelo imaginário do autor. Antônio Conselheiro era o grande líder lá de Canudos. É o grande líder de Canudos. Então, é um personagem real, existiu, não é imaginário. Viu? Então, a questão é falsa. O episódio de Canudos retratado no texto de Euclides da Cunha faz parte dos movimentos de protesto surgido logo após a proclamação da República, da independência do Brasil. Nada disso. O governo intrigou-se com a questão de Canudos. Eles achavam que lá era um foco de rebeldes que estavam surgindo e que colocava o futuro da nação em risco. Então, tem lá um foco de pessoas rebeldes, liderado por Antônio Conselheiro, esse homem poderoso que está querendo distorcer esse povo e colocar a nação em risco. Então, foi por isso que o governo mandou essas tropas, uma tropa, duas tropas, três tropas, combater esse povo que já vinha sofrendo há tempos. Então, o episódio de Canudos retratado no texto de Euclides da Cunha, faz parte dos movimentos de protesto surgido? Não, eles não protestavam, eles apenas levavam uma vida pobre e sofrida e que o governo maldava, que eles eram pessoas do mal, que colocava o futuro da nação em risco. Então, isso aqui é super falso. Os Sertões de Euclides da Cunha é uma obra que narra um episódio de milicianos ocorrido em um vilarejo no interior, né? No interior de Pernambuco. Ó, quando se fala em Pernambuco, minha gente, descarta, né? Porque Canudos era um povoado, porque Canudos foi exterminado. Era um povoado do sertão da Bahia, então nada a ver com Pernambuco e Sergipe. Então, narra a formação e a destruição de um povoado sertanejo liderado por Antônio Conselheiro na segunda metade do século XIX, certo? Eu não sei se antes eu falei século XX, pessoal. Século XIX, viu? É porque a gente troca as coisas. E eu sou péssimo nesse negócio de data. Então, ó, tá certo aqui tudo que eu já falei para vocês. Povoado, formado por sertanejos, liderado por Antônio Conselheiro, na segunda metade do século XIX. Denuncia a ocupação de um povoado sertanejo por forças armadas de Pernambuco e Sergipe. Também a gente já condena aqui quando fala em Pernambuco e Sergipe, então a gente já descarta. Expõe a liderança carismática de Antônio Conselheiro em seu esforço para converter sertanejos monarquistas em republicanos? Não, é o que eu falei. As lideranças do país achavam que Canudos estava nascendo um foco monarca. O que é isso? É um novo regime de governo que vai contra a república, em que lá tem uma figura de uma pessoa, de uma pessoa que a população trata como um rei, como superior. Então, eles achavam que Canudos era um foco monarca e que Conselheiro era tido como uma espécie de rei, que todos não obedecia presidente nem nada, todos só tinham satisfação a dar para Conselheiro. Na verdade, pessoal, ele era um povo muito marginalizado e que sofria com os descasos do Estado, abandonado em todos os setores, educação, saúde, tudo que vocês possam imaginar.
Assistência social nesse tempo nem existia, né? E que Antônio Conselheiro era uma espécie de religioso que acalentava aquele povo, que levava uma palavra de paz e esperança para aquele povo tão sofrido, e que a República, o governo, pensava tudo de mal em relação àquele povo tão sofrido. Nossa, é de arrepiar, é revoltante essa história toda que aconteceu em Canudos. Então, toda vez que eu falo dessa obra, eu me envolvo bastante e sinto na pele tudo aquilo que aconteceu como se fosse hoje. Denuncia a campanha difamatória contra o Exército Brasileiro promovido por jornais e políticos interessados em restaurar a monarquia. É o que eu já falei. Os coitados, eles não tinham esse poder nenhum de difamar ninguém, né? Então, jamais eles tinham essa intenção de restaurar a monarquia. Nada disso acontecia por lá. Embora pensava-se deles, certo? O 10º, pessoal, a obra de Euclides da Cunha, ela é uma obra muito extensa e ela está dividida em 3 partes. Essa aqui, ó, a Terra, o Homem e a Luta. Então, na primeira parte do livro, traz toda a formação geográfica, como que aquela região era, assolada por tanta seca, enfim. O homem, como era a realidade do homem tão sofrido, marginalizado que vivia naquela região. E, por fim, a questão da luta. Vem a narrativa, como foi a luta, como foi aqueles dias sangrentos, como foi que colocaram abaixo um a um morador de Canudos. Não salvou ninguém, nem criança, nem mulher, nem homem, nem idoso, nem religioso, ninguém. Não sobrou ninguém para contar a história. Viu? Foi sangue até umas horas. Pessoal, aqui é mais-valia. Mais-valia, pessoal, são 2 questões extras. Cada uma delas vale meio ponto. Então, essas avaliações, eu não sei se já explicaram para vocês o critério dessas avaliações. Sei que me repassaram, a gestão da escola me repassou que essas questões valem 1 ponto. Aliás, pessoal, vale 10 pontos. Que essa atividade aqui vale 10 pontos, será avaliada em 10 pontos futuramente, né? E aí eu coloquei essa mais-valia assim. Como cada uma delas vale meio ponto, então aqui são pontos extras, são benefícios que você tem extra. Então, se você acertar 9 questões, você fica com 9 pontos. E se acertar as 2 de mais-valia, ainda continua com os 10. Entenderam? Espero que sim. Então, vamos aqui. Pessoal, aqui faz muita referência a essas obras de Os Sertões, Jeca Tatu, agora aqui Triste Fim de Policarpo Quaresma. Pessoal, nesses tempos de pandemia, tira um tempinho de vocês para pesquisar uma análise dessas obras, uma análise lá no Google, um resumo lá no YouTube, eu não sei aonde vocês quiserem. Tem o filme, assista ao filme de Os Sertões, né? Assistam esse filme, ou até mesmo leiam o livro. Enfim, tire um tempo para vocês fazerem esse investimento, buscar entender melhor essas obras, toda a síntese dessas obras e possível até análise, porque são obras que são muito cobradas em Enem, no Enem, no vestibular. Então, façam isso por vocês, tá certo? Então, aqui, minha gente, por falar em trama, pense numa obra dramática. É essa, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Pessoal, eu vou mandar uma animaçãozinha que é para vocês entenderem um pouquinho dessa obra. Gente, se você ler esse livro, eu ainda não li, só estou nas sínteses, nas análises que eu já fiz e já estudei, né? Mas é muito drama. Acredito que a pessoa lendo esse livro, ela fica presa, porque é uma desgraça atrás da outra acontecendo na vida desse personagem. Pessoal, esse personagem sonhava muito, coitado, e ele acabou morto e desesperado e desiludido da vida, certo? Era Policarpo era um brasileiro fanático pelo Brasil. Ele torcia para que a nação desse certo. E aí ele viu tudo que ele sonhou, ele viu seu sonho ir de água abaixo
e aí ele morreu triste e desiludido. Por isso que tá aí o nome da obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu vou mandar uma animaçãozinha bem pequenininha, só para aguçar o desejo de vocês ler essa obra. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que é que diz. Assinala a alternativa correta com relação a essa obra de Lima Barreto. Só para mim não estender muito, que esse vídeo já está muito longa, eu não vou mais comentar sobre essa questão aqui não, tá certo? No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, deixa eu só voltar aqui a letra assim, ó. Vou comentar aqui só a correta mesmo, para não ficar muito estendido. Discordância de Policarpo Quaresma em relação à realidade política do Brasil. Exatamente, ele discordava e aí tudo isso ele sofreu duras sanções por causa desse ponto de vista e ele acabou até sendo preso por causa desse ponto de vista dele. No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, torna caricatural o nacionalismo ingênuo e ufanista através do Major Policarpo Quaresma. Nesse sentido, o autor realiza uma crítica bem-humorada dos acontecimentos históricos e políticos durante a fase da instalação da República. Pessoal, eu vou inserir só essa animaçãozinha, mas eu espero do fundo do coração que vocês conheçam um pouco mais sobre essa obra, porque ela é super interessante. Ela tem tem muita trama, viu? E que traz muito conhecimento também. Então, a aula de hoje é sobre isso e espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo.